Boa, pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa conversa de hoje, nossa aula de hoje sobre marca magnética. Bom, vamos conversar aqui, né? Hoje eu quero trazer para vocês um assunto que agora a gente começa a conversar disso, né? No digital, mas por muito tempo se falava em vender indiscriminadamente. É isso aí. Bom dia, Juliana, tudo bom? É isso aí. Bom, o pessoal vai chegando aí, eu quero falar um pouco com vocês sobre essa visão, né? A ideia sobre a questão de marca, tá? Deixa eu só acertar uma questão aqui. Aqui, beleza. Queria falar um pouco sobre uma questão a respeito de marca, que é o seguinte, né? Quando a gente fala, né? Isso é uma coisa que foi meio que banalizada por muito tempo no digital, né? Porque é muito engraçado. Eu acho que o discurso, quando veio a galera do digital, o comecinho aí da galera que veio do digital, trazendo a ideia do internet marketing, né, que veio da gringa e tal, era uma visão de um marketing focado em vendas, né, focado em trazer mais conversão, né, um marketing de resposta direta, né, como muitos chamam. E aí você tinha lá as métricas, né? Você faz uma ação e aquilo lá tem que sair tanto em venda, né? Então isso aí é uma estrutura quando a gente está falando de, de internet marketing, né? Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Pronto. E aí, o que que acontece, né? Quando a gente está falando de internet marketing, a questão que acontece é isso, né? Ou de marketing digital, né? Que hoje a gente conhece, é focado em vendas. Mas, né? Por muito tempo, sempre foi aqui no Brasil muito forte o marketing focado em branding, né? Quando a gente está falando aí do mercado publicitário brasileiro, você vai comparar com o mercado publicitário americano, você vai até achar um pouco estranho o mercado americano nesse sentido, lá atrás, né? Antes de entrar agora no digital. Agora a gente entende essa coisa de depoimento, vamos colocar. Isso aí é normal hoje. Mas lá atrás, a gente até zoava um pouco, né? Não, isso aí parece aqueles Polishop, né? Isso aí parece um modelo X. Era meio, a gente até, muitas vezes você via a pessoa meio zoando esse modelo, né? Falando, meio zoado, né? Mas nos Estados Unidos isso era uma febre, né? Sempre foi uma coisa muito forte essa questão das pessoas pegarem e ligarem a TV e ter aqueles que eles chamam de infomerciais, né? Que é o que a gente já faz hoje aqui, que é a questão de você gerar um conteúdo e aquele conteúdo vende, e aí tem um número de telefone ali que a pessoa já pode comprar na hora. Então, quando não tinha o botão de clicar, né, para a pessoa passar no checkout e já comprar, tinha um número de telefone, a pessoa ligava e comprava, né, o que acontecia nos Estados Unidos. Então, esse marketing não veio para o Brasil, por uma série de motivos, inclusive pela nossa cultura, né? Muita gente fala, por que que ele não veio para o Brasil? Porque isso aí aconteceu lá no anos 60, por aí, 50, 60, começou a acontecer lá nos Estados Unidos e não veio para o Brasil. Por, aí fala, por algum motivo. Não, por um motivo cultural mesmo. Porque é mais complicado jogar esse jogo com o brasileiro. No Brasil, o americano ele compra mais fácil, tá? A gente tem que entender isso. O americano ele tem uma estrutura, o jeito todo dele é de comprar mais fácil. Uma coisa até bem interessante para vocês terem, né? Eu quero trazer todas essas ideias aqui, né? Parece um papo furado no começo, não, mas é bom vocês entenderem o contexto disso tudo. Dividir esses dois jogos, entender o que que é o marketing de resposta direta, o que que é o marketing focado em branding. E essas duas coisas têm que estar andando juntas, tá? Eu não acho que tem que ser um ou outro, você tem que colocar esses dois andando juntos para você conseguir ter um resultado espetacular, vamos dizer assim, né? Então,
O que que acontece? Então, voltando, né, para a ideia do marketing de resposta direta. O brasileiro ele não tem essa mesma estrutura de compra como o americano. O americano, quando ele vê uma oportunidade, ele vai lá e compra. O brasileiro, ele é mais desconfiado. Ele precisa pensar mais, ele fala, assim, "Ah", né? Porque tem muita gente que dá golpe. Ah, não, isso é golpe. Então precisa ter um lance de gerar uma autoridade. Então tem que a técnica que mais deu certo aqui no Brasil é o tal do lançamento. Por quê? Porque o lançamento ele tem uma estrutura inteira aonde a pessoa pega e tem que passar por um funil inteiro onde é gerado conteúdo, é gerado autoridade, onde o branding é trabalhado. Eu vou falar, a estratégia de lançamento, a coisa mais forte dela não é o faturamento. Não é o faturamento. É o branding que é gerado no meio do processo. Eu recomendo todo mundo que puder fazer lançamento, eu recomendo por quê? Porque isso fortalece a sua marca. Você sai de um lançamento com o que o pessoal chama do eco de lançamento, um monte de outras qualidades que vão fazer o seu negócio ser levado para um próximo nível. As pessoas veem o seu business de outra forma depois que você faz lançamento. Tiago, você está fazendo apologia ao lançamento e tal. Não, não é lançar, não é apologia ou despologia, sei lá. Não é nada disso. É simplesmente o que ele faz. Ele tem um efeito específico. E eu falo, cada vez menos o lançamento vai ter lucratividade boa, né? Vão ter outras técnicas melhores para ter lucratividade. Porém, o lançamento ele vai sempre ter isso nunca vai se perder. O efeito do eco de lançamento, o efeito daquela coisa da gente de você fazer um lançamento e aí a pessoa chega e fala assim: "Nossa, esse cara é o máximo", depois de terminar o lançamento, né? Então, esse é o efeito que a gente procura. Quando eu estou fazendo um lançamento, é estratégico, não pensando em quanto eu vou faturar. Pode ser que eu vou faturar, mas eu penso mais como uma estratégia de branding do que como uma estratégia de venda direta. Tudo bem, ele gera venda direta? Sim, obviamente, porque o meu jeito de fazer venda direta, branding, eu gosto muito mais do modelo onde o branding é feito enquanto a gente está vendendo. Eu penso assim, quando você já está muito, muito, muito grande, aí sim você pode fazer branding sem vender nada. Aí sim. Mas, sinceramente, eu não estou falando com a galera que está grande nesse nível aqui. Então, eu vou recomendar sempre quando você for gerar uma estratégia de branding, ela tem que entrar para um funil que vai sair vendas no final. Senão você está perdendo dinheiro, tá? Cada vez que você está investindo no branding. Tudo bem? Deixa eu abrir aqui o mapa mental e vamos começar aqui nossa aula. Legal, o pessoal já chegou aí. Hum. Pessoal, vai falando aí o seu nome, qual que é o seu mercado hoje onde você trabalha, qual o tipo de negócio que você tem hoje, para eu poder trazer exemplos mais acurados aí para vocês. Tudo bem? Beleza? Opa, é isso aí. Vamos começar com tudo. Estão vendo aí a tela? Me digam aí se está tudo certinho. Deixa eu fazer uma parada aqui que eu acho legal. Ó, deixar aqui o chat. Me digam aí, pessoal. Me falem aí, porque aí eu posso trazer exemplos para vocês, tá bom? Uma outra pessoa que está aqui eu conheço. Aí eu posso já trazer exemplo, mas tem pessoa que eu não conheço, não. Então você pode. Tá bom? Beleza. Então, vamos começar a falar disso, né? Porque qual a importância de ter uma marca magnética, né? Qual a importância de trabalhar o branding, né? Eu penso que a primeira grande importância quando a gente está falando aqui, né, disso, e por muito tempo a gente deixou isso de lado, é a questão de você, como eu posso dizer, vamos dizer, aparecer, como eu posso dizer, eu acho que o bom nome para isso é significância. O branding te traz
te leva para o nível da significância. Quando você trabalha isso, você se torna significante. Uma das coisas mais interessantes que a gente vê por aí afora é a pessoa começando um negócio, ainda mais quando você entra no mercado mega, que o pessoal chama saturado. Não é saturado, é um mercado cheio. Mas quando o mercado é cheio, isso também é um bom indicador, né? Quando tem muita gente fazendo, significa que ali tem dinheiro, entendeu? Significa que ali tem cliente, tem possibilidades, tem gente, né, querendo pagar grana ali para você fazer o negócio. Então, é bom, para mim é sempre bom, né? Por exemplo, agora eu estou entrando né? Eu sempre trabalhei em desenvolvimento pessoal, espiritualidade, estava em outros nichos e agora, né? Quando eu estou aqui vindo à frente, eu estou entrando para o digital. Cara, é um mercado, assim, que, sinceramente, você se perde na quantidade de pessoas. Mas eu faço o meu branding todo pensando nisso, entendendo que tem uma grande quantidade de pessoas, mas também é um mercado de alta possibilidade, de alto ah, retorno financeiro, porque tem gente querendo investir e investindo alto, tá? Então, mas aí você tem que entender que para você entrar no mercado, quanto mais concorrido, você tem que jogar o jogo do branding mais forte para conseguir ter significância. Significância é um negócio que, se você for pensar bem, se o mercado é pequeno, talvez você não vai nem pensar muito nisso, né? Porque, eu sou o único, então não tem mais ninguém para concorrer comigo. Mas você vai ser o único por quanto tempo? E se você não faz o branding, quando começar a entrar gente, e se começar a entrar gente que está fazendo o trabalho de branding, aí acabou, entende? Beleza? Pô, ninguém colocou aqui, pô. Coloca aí no chat, pessoal. Coloca aí para eu poder saber de vocês. Vamos engajando aí, vai. Você quer segunda, 8 horas da manhã. Eu sei que às vezes a gente tá cansado, mas é só colocar umas palavrinhas aí, até para eu poder sentir um pouco mais vocês, tá bom? Então, primeira coisa da importância do branding é significância, tá? Você conseguir encontrar um espaço na cabeça das pessoas que estão ali consumindo aquele conteúdo, tá? Então você não passar desapercebido e assim por diante, né? Então tem várias coisas que criam essa significância e a gente vai falar daqui a pouco. Segunda coisa que isso gera é a questão de facilidade para vender. Opa, por que eu pus o acento aqui? Então, facilidade para vender. Quando você trabalha branding, uma coisa que acontece é que fica mais fácil de vender. A gente está nesse mercado dos infoprodutos, é muito comum a gente falar de copywriting, né? Vamos fazer a copy animal e tudo mais. Mas é muito engraçado, porque tem uma coisa que também é assim, a copy, ela é quase que o contrapeso do branding, tá bom? Você tem que entender que quando você pesa demais na copy, você atrapalha o branding, tá bom? Você pesar demais na copy, eu digo, você ser mais apelativo, né? O pessoal fala assim, não, copy é copy pesada, né? Não sei se é pesada. O pessoal fala, não, fazer uma copy, não é para fazer copy pesada, tal. Não tem problema de você fazer uma copy bem persuasiva e tudo mais. Só que quando você entra num nível de apelativo, porque o nível da copy mais elevado, se você vai estudar copy com os caras gringos, assim, os americanos sabem chegar num nível de copy absurdo que deixa o cara doido. É um nível de apelação muito alto. Só que a gente tem um outro problema em volta disso, tá? Quando você tem essa questão, essas copies apelativas tendem a classificar sua marca em um nível inferior. Tudo bem? É muito interessante, uma das maiores referências aqui no Brasil de copy, quando a gente está falando, é Empíricos, né?
Muitos de vocês conhecem. Quem conhece aqui Empíricos? Coloca aí. A Empíricos sempre foi referência de copy. E eles sempre foram e chegaram a ser muito apelativos no que eles faziam. Mas chegou um momento, né? E aí teve o caso da Betina, né? Aquilo, pô, foi apelativo. É, a partir dali, eles instalaram um espaço lá de compliance, né? E a partir disso, a partir daquele momento, eles tiveram que segurar um pouco a mão na cópia. Por quê? Porque senão eles iam atrapalhar o quê? O branding deles. Eles já estavam muito grandes. Então, você entende que esse é o ponto. Porque, e aí tem uma coisa muito interessante. Quando você tem um branding feito muito, assim, de forma, assim, muito bem estruturada, muito bem feita, às vezes você nem precisa fazer. A cópia acontece, é natural, né? Mas você não precisa pensar nisso de uma forma apelativa, nada disso. Às vezes só fala, ó, eu vou abrir inscrições para não sei o quê, tá? Beleza? Tal, e o pessoal compra. Porque você fez todo um trabalho com a sua marca. Às vezes você nem precisa falar que vai abrir as inscrições. As pessoas já procuram um link, vão fazer, como é que eu compro alguma coisa desse cara? Então, esse é o ponto. Então, você entender que você vai ficar dosando, né? Só que branding é um trabalho que leva tempo, constância e direcionamento. Não é só tempo e constância, como muita gente fala. Não, só vai produzindo conteúdo ali com constância que vai dar certo. Não. Você precisa ter direcionamento, tá? Então, a facilidade para vender é um negócio absurdo. Então, primeiro fator, você se destacar, as pessoas conseguirem olhar para você e falar: ah, isso aqui vale a pena parar um tempo para estudar, isso aqui vale a pena entrar nesse curso, isso aqui vale a pena investir, isso aqui vale, né, a significância. Depois, outro grande benefício, a facilidade para vender. Você pode vender, você coloca uma copy mais low profile, você vende. Tudo bem? Joia? Então, beleza. O que mais? Legal. Henrique trabalha como copywriter, né? Copy agressivo. Legal. Então você vai ver uma nova linha de trabalho, tá? A gente falando aqui de branding, a gente está falando de uma nova linha de trabalho, que é muito interessante, inclusive. Fazer uma nova. Porque, olha, eu vou falar para vocês. Vamos falar da publicidade brasileira, que é uma das mais criativas do mundo, né? Você vai ver publicidade e é muito engraçado, né? Porque a galera do marketing digital tradicional, né? A gente já está chamando marketing digital que era novo há um tempo atrás como tradicional, né? Do copywriting e tal, meio que fala, ah, tinha que ter entrado o marketing de resposta direta antes, não sei o que, essa publicidade aí é nada a ver. Não, meu, você precisa imergir no mundo publicitário, porque o impacto que eles geram, sabe? O impacto que eles causam, primeiro, na mente, aquilo fica fixado na mente da pessoa. Segundo, eles criam uma imagem da empresa que quando vai para um processo, né? Então você vai fazer copy para anúncio. Cara, quando vai para sua copy depois, a pessoa já tá meio que, nossa, caramba, já tá ali apaixonada pela marca. Então, eu penso assim que a evolução do digital é a gente conseguir trazer essa visão publicitária que já foi por tanto tempo na TV e tal, para o que a gente tem hoje dentro do nosso mundo aqui de marketing digital. Se a gente junta os dois mundos, nossa, é uma explosão, né? Uma das coisas que eu falo muito, né? Eu tenho anúncios assim que eu capto lead mais ou menos a 30 centavos, 40 centavos. E eu falo, o pessoal fala, qual é a copy do anúncio? Eu falo, ó, a copy do anúncio é um mockup.
Só que eu tenho uma visão publicitária disso que é eu pego e faço um mockup que dá vontade do cara entrar na tela e pegar aquele elemento, sabe? Eu crio uma tangibilidade. Eu tenho um esmero nisso aqui, ó. Olha só essa imagem aqui, ó. Olha só essa imagem. Não dá vontade de ver essa aula? Isso aqui é uma thumb que vai pro YouTube depois. Cara, não dá vontade de ver essa aula por causa da imagem. Tele marca magnética. Tudo bem, tem o seu elemento de copy, mas é low profile demais. Então, a gente envolve muitas coisas quando está falando de marca, né? De publicidade. A gente envolve design, a gente envolve muitas outras coisas, né? E eu penso que esse... É porque, assim, como está começando a saturar, as pessoas também vão ficando... Tem a sofisticação do mercado, que é as pessoas cada vez ficarem mais céticas, né? É uma coisa muito louca. Até questão de depoimento. Claro que os gatilhos mentais vão funcionar para sempre, mas não as mesmas técnicas não vão funcionar para ativar os mesmos gatilhos mentais. Então, anotem o que eu estou falando. Depoimento do jeito que a gente conhece hoje vai deixar de fazer efeito. Essa é a real. Porque o ceticismo da galera que está sendo bombardeado, porque hoje com o IA o cara cria um depoimento, ele forja um depoimento. Porque o que acontece é o seguinte, junto com a galera fazendo uma parada boa, vem a galera que o pessoal que tá querendo, sabe, que vai atrapalhar o rolê todo, entendeu? Então como é que a gente resolve isso, né? A gente tem que sempre buscar novos mecanismos. Então, tem dois tipos de prova, né, que a gente fala. A prova mesmo de você mostrar um depoimento, né? Que essa está sendo difundida, aí os caras fazem metralhadora de depoimento. Virou isso agora, né? Metralhadora de depoimento. E tem a prova por argumentos. E tem uma prova que eu acho que é a mais poderosa de todas. É a prova quando aquilo acontece com você. Então, por exemplo, eu gero uma tonelada de conteúdo para o canal. Aí o cara vem, aplica, ele gera um micro resultado em cima disso. Tudo bem? Esse micro resultado, depois que você tem resultado comigo, sabe o que vai acontecer? Eu vou vender qualquer coisa e, tipo, você vai confiar, você não vai precisar de uma prova para ver se funciona ou para ver o possível resultado. Se eu falar para você que isso aqui vai gerar tal resultado, como eu já provei, mas eu provei na sua vida, você não viu acontecendo com outro. Você viu acontecendo na sua vida. Então, isso é a sofisticação, né? Então, eu penso que a sofisticação, até dos anúncios também, é cada vez ficar menos aquela coisa apelativa de o cara grava 50 mil criativos e, de repente, fazer um criativo muito... Fazer, sei lá, três criativos. Para um lançamento, o cara faz três criativos muito bem feitos, muito bem elaborados. Cara, o maior lançamento do Brasil, né, nessa pegada de produto digital, cara, o cara fez, se eu não me engano, acho que se eu não me engano, ele falou que foi três variações de criativo, cara. Entende? Então, isso é uma mudança de paradigma do mercado. Tudo bem? Então, isso facilita para vender, né? Então, primeiro, significância, facilidade para vender, e tem a outra coisa que a gente fala da profissionalização. Qual que é a grande vantagem de você profissionalizar a sua marca, seu trabalho, do que você está fazendo? É o seguinte, a gente está indo para um próximo nível do mercado. O mercado digital estava amador ainda. Ah, não, mas tem um monte de empresa profissional. É nada. Eu conheço o background das empresas aí. Tem empresa que nem caixa tem. Tem empresa que nem, sabe, tipo, coisas básicas de empresa normal. Só porque a maioria dos digitais são trabalhadores, são autônomos digitais. Ah, eu sou empreendedor digital. Não, você é um autônomo digital. Porque o trabalhador, o empreendedor mesmo, o empresário, ele precisa construir uma empresa, uma estrutura. Então,
Isso é um processo. Então, para isso, a profissionalização é fundamental. E um dos elementos da profissionalização, que é o que vai levar as próximas empresas para seguir, né? Porque tem as empresas que não vão se profissionalizar e não vão conseguir continuar no mercado, e tem as pessoas que vão se profissionalizar, e isso vai ser possível aí nos próximos tempos. Então, isso vai, vai possibilitar a sua sustentabilidade no mercado. Tudo bem? Bom, deixa eu falar primeiro um pouquinho, antes da gente falar dos três pilares, eu quero falar de alguns erros comuns quando você tenta criar marca. Primeira coisa, né? Primeiro, não é nem criar marca, erro comum que está atrapalhando a questão da sua marca. Primeira coisa, só vender sem pensar no que está comunicando. Putz, nossa, cara, meu Deus. Hum, Aí que eu falo que as pessoas precisam de estrategista. Por quê? Porque você vai pensar de forma estratégica. Você não vai mais ficar pensando só de forma tática. Porque hoje o mercado digital ele é tático. Aí o cara fala: Não, eu sou estrategista digital. É nada, você é um tático digital. Porque aí você vai perguntar o que o cara faz? Não, eu faço a copy, o lançamento, o não sei o quê, eu faço, faço perpétuo, eu faço não sei o quê. Tá bom. Aí eu falo, quantos produtos tem? Não, não, tenho só um porque eu preciso focar, então eu faço isso aqui. Tá bom, e qual que é a narrativa, qual é a ideia que você vai ter de vários, para quando você tiver outros produtos? Não, não, tô pensando nisso aqui. Ou seja, ele não consegue, ele não tá já pensando que aquilo ali pode ser uma marca, que vai ter várias outras outros produtos ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, nada de errado com o tático, tá? Ele é necessário. Só que o tático não existe sem o estratégico. E é isso que a gente vê hoje no mercado. É a pessoa querendo o produto para pegar e vender ao menor custo, ao menor CAC possível, né? Custo por aquisição de cliente possível. Então o cara vai lá e fala assim, meu, como é que eu consigo um produto que tem muita demanda? Vou descer uma copy pesada, tanto na venda ali, quanto nos criativos, e depois pegar e descer lenha em anúncio ali. Se começar a ficar barato, cara, enquanto o ROI tá positivo, o orçamento tá infinito aqui. Então, pá, você vai pegando lá, o cara tá lá investindo, sei lá, 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais por dia, entendeu? E tendo um retorno ali, investe 3.000, volta 6, sabe? O cara tá felizão, tudo mais tal. Aí eu falo, o que que você tá construindo? Não, eu tô construindo uma empresa aqui. Tá bom. Qual que é a ideia aí da sua empresa? Ah, é isso aqui e tal. Ah, então você está comunicando a coisa certa? Ou você está vendendo a coisa que é mais fácil de vender? Aí a pessoa depois lança outro produto, que é totalmente contraditório. Aí vai tudo para o espaço. Por quê? Porque os clientes, eles lembram da narrativa que você criou no primeiro, no primeiro produto. Aí vai para o segundo produto, se a narrativa for discrepante, ao menos que você fala, mudei de ideia, tem coisa que você pode, você tem chance, isso chama reposicionamento. Mas, fora isso, né? Tô dizendo normal. O que vai acontecer na maioria dos casos, é o cara pegar e colocar uma outra coisa ali. Ah, isso aqui tá dando resultado também. E aí coloca o segundo ali. Essas duas coisas são conflitantes. O cara para de confiar em você. É a pessoa que fala uma coisa e depois fala outra, sabe? Vai falar assim, tipo, sabe, é, sei lá, que nem você vê político, o cara fala, eu sou a favor de sei lá o quê. E de repente ele faz um projeto de lei que é tipo, né, totalmente atrapalha toda coisa que ele é a favor. Aí o cara que tá votando nele não vai votar mais. Então, isso é um elemento chave dentro disso que a gente está conversando. Quando você for vender, você tem que entender que aquele jeito que você está vendendo tem que ter tem que estar de acordo com a sua filosofia. Uma coisa que isso às vezes vai tornar mais difícil o seu início, né?
Por exemplo, eu tenho uma dificuldade um pouquinho maior nesse momento, nesse primeiro momento de crescimento da audiência, né? Eu sei, com o tempo essa audiência cresce mais. Mas eu sei que eu poderia tomar atitudes como eu já tomei em outros projetos, de pesar a mão em copy, em algumas coisas específicas, para a gente poder trazer audiência muito mais barato, muito mais rápido, com retorno imediato, sabe? São coisas que tornam mais fácil. Vamos lá, se você está construindo audiência, investindo R$ 1.000 e já tendo um produto lá na página de obrigado que volte 1.000, R$ 2.000, você tem um espaço ali para crescer sua audiência muito rápido. Só que se você está fazendo isso, mas o modelo de copy, o produto que você está oferecendo, vai contra o que você vai pregar nos próximos níveis do jogo e tal, você está, primeiro, trazendo uma audiência que vai ser ruim, uma audiência que não vai possibilitar você, vamos dizer assim, consolidar uma marca, consolidar algo maior que você possa depois vender outros produtos, né? O que vai acontecer é que as pessoas vão pegar e vão meio que você vai trazer uma galera que não vai comprar de você no próximo passo, tá? Até mesmo porque é contraditório as duas conversas. Além do que você está abalando o seu posicionamento, tá? Então isso é uma das coisas. Segunda coisa, ser mais um, tá? É, a pessoa pega e fala assim, ô, deu certo fulano, eu vou fazer igual. Eu vou fazer igual, cara. Nossa, quantas vezes eu já vi isso acontecendo? Não, fulano fez isso aí, eu vou fazer igualzinho. Só que vou adicionar aquilo, vou fazer aquilo. Você tem que ser único. Ser único não é ser o fulano diferente. É, eu lembro que quando eu fazia aula de canto, a minha professora falava de uma coisa que era você ter os seus jogo de espelhos. São vários espelhos, e esses espelhos todos são referências. E você não vai ter uma referência e pegar outras coisas. Não, você vai pegar todos eles e você cria você. Você tem que ver o que faz sentido para você e dentro da sua metodologia, dentro da sua vivência e dentro da sua história, do seu storytelling, tá? A gente já vai falar disso, como ser único, né? Então, não ser mais um, tá? Outra coisa, se posicionar errado. Puta, isso aí, as pessoas nem sabem o que é posicionamento. Agora começa a se falar disso, por quê? Porque a gente está entrando num campo que é um pouco mais complexo, que é o high ticket. Até há pouco tempo, ó, vender produto de até R$ 2.000, tranquilo, sem posicionamento. Por quê? Você faz uma boa copy, você resolve a parada. Agora, quando você não tem um posicionamento certo, imagina, o cara, se ele não tem uma segurança muito grande olhando para o seu posicionamento, essa pessoa não vai pegar e investir um valor alto em você. Não vai, entende? Então, o posicionamento virou essencial agora que a gente está falando. High ticket é coisa da moda, né? Vender high ticket é modinha. E daqui a pouco acaba, aí vem low ticket de novo. É cíclico, né? Modinha é cíclica. Hum. E aí, o que que acontece, né? Então, posicionamento, se você se posiciona errado, o que que é posicionar errado? É, por exemplo, vamos lá. Você é uma pessoa que quer vender produto, vamos lá, high ticket mesmo. Vou vender produto de alto valor, high ticket. Legal. Aí você pega e você tem que entender assim, para quem que você está falando, né? Então você está falando com um cara que vai pagar um valor mais alto, é um cara que consegue pagar R$ 10.000 num produto, R$ 20.000 num produto, certo? E aí você começa a falar de política e começa a falar assim,
eu sou do Lula, eu sou, né? Então, eu sou da. E você tem que entender, né? Que muitas vezes o cara que vai pagar isso é um cara que ele é empresário, é um cara que tá numa pegada diferente, né, financeiramente. E aí o que vai acontecer é você pega, naquele momento, né? Você vai, não, porque eu tenho que ser autêntico, eu tenho que falar com quem eu acredito, o que eu acredito. Tudo bem, né? E obviamente tem algumas pessoas de mais alto padrão financeiro que vai acreditar nisso, mas a tendência é que não, entende? A tendência é que não. É só você olhar a grande maioria. Você vai vendo. E eu não estou falando apologia a políticos e nada disso, eu só estou dando um exemplo de coisa. E isso aconteceu muito nas eleições, foi muito engraçado ver isso acontecer, para não dizer trágico, né? E aí você vai vendo grande quantidade dos empresários mesmo, tá lá, Bolsonaro e tal, né? É, eu particularmente, né, falando até um pouco dessa questão de política, eu não sou de nenhum dos lados, não, né? Por quê? Porque a gente entende que quem faz acontecer somos nós aqui, empreendedores, né? O cara lá só não precisa atrapalhar muito. Na verdade, ele não vai, mesmo ele atrapalhando ou não atrapalhando, o empreendedor ele tem uma, como que chama? Um dom de conseguir pegar em todas as dificuldades. Então, não importa quem esteja lá no governo, o cara cria uma dificuldade para a galera, o empreendedor vem lá e consegue, né? Um empreendedor bom mesmo, ele consegue converter aquilo ali para ele, para fazer algo maior, para crescer. Então, não importa quem vai estar lá. Não, vai destruir o Brasil. Não vai. Então, se ele for, vou destruir o Brasil. Não importa quem, tá? Tô falando pode ser qualquer um dos lados. Vai destruir o Brasil. Ok. Aí o empreendedor vem com um negócio para. Então tá bom, se ele vai destruir, eu vou reconstruir. Então, no final das contas, quem manda no jogo é o empresário. O empresário. Opa! O empresário, vamos dizer assim, eles que são os verdadeiros governantes do jogo, entendeu? Os donos do jogo, né? Até que vamos falar aqui baixinho, para ninguém saber, né? Não, não pode divulgar isso, mas quem coloca essa galera no poder lá em cima são os grandes empresários. Então a gente não tem que se preocupar com isso, não, tá? Já vou dar essa dica para você. Vai cuidar dos seus negócios em vez de cuidar de política, tá? Me desculpem, essa é a minha visão. Então vamos lá. É, Achar que é só ficar aparecendo e gerando conteúdo. Achar que branding é ficar aparecendo e gerando conteúdo. Cara, não tem nada a ver com isso, tá? Tem nada a ver com isso. Conteúdo vem muito depois do branding. Conteúdo é hoje. Conteúdo ajuda a fortalecer, mas ele tem que estar direcionado, tá? Não, tem que aparecer meu conteúdo para um monte de gente. Cara, eu já fiz. Eu vou falar que eu cometi esse erro, tá? Eu já cometi lá atrás esse erro, porque teve uma época lá que foi a época do conteúdo. Nossa, o pessoal produzia conteúdo feito louco. Hoje eu vejo o contrário, é o movimento contrário. O pessoal tirando o conteúdo. Tirando o conteúdo que estava gratuito e colocando em área de membro paga. Eu tô vendo esse movimento acontecer. Antigamente era, não, quanto mais conteúdo nas suas mídias sociais, mais absurdo você é, não sei o que lá. Hoje não, né? Hoje está indo para outro caminho. Então não é quantidade de conteúdo, mas o conteúdo sendo estratégico. Por exemplo, a gente está fazendo agora, vai começar a fazer mais lives assim, por quê? Qual é o objetivo disso? Como eu falei, eu não vou, eu tô já querendo olhar para o futuro. E como eu tô olhando para o futuro, eu já tô olhando e falando assim, cara, eu não quero ficar fazendo depoimento, colocando depoimento, produzindo, fazendo aquele monte, aqueles metralhadores de depoimento. Eu prefiro que a pessoa venha aqui, aplique, gere resultado e fala: caramba, o que o Thiago traz é sempre animal. Então quer dizer que a mentoria dele, se isso aqui é o que ele entrega gratuitamente, imagina, sei lá, no VIP, no grupo, no clube do estrategista VIP. Ah, vou entrar aqui pra comunidade. Legal. Não, cara, se ele já tá dando essa dica aqui, imagina dentro da mentoria do cara.
Ele vai explodir minha mente. Então, é isso que é o objetivo. É pegar a pessoa e fazer ela ter o resultado numa menor escala aqui, e ela vai tendo resultados maiores conforme ela investe mais. Então, é estratégia. Então, o conteúdo precisa ser estratégico. Agora, não é produzir um monte de conteúdo. Sinceramente, eu já fiz isso, eu vou falar para vocês. Eu já fiz de ter um monte de conteúdo ali sendo produzido e distribuído, tudo bem? E isso não trazia mais clientes melhores ou isso não fortificar a minha marca. Entendeu? Por quê? Porque naquele momento o meu brand não estava alinhado, era só um monte de conteúdo sobre o assunto. Aí depois a gente fez um ajuste e falou: vamos colocar isso aqui, trabalhar esse brand aqui e tal. Meu, meia dúzia de conteúdos geraram muito mais resultado para o branding, para atração de audiência, para tudo mais, do que produzir uma tonelada e aparecer um monte. Entendeu? Então esse é o ponto. Outra coisa, fazer branding negativo mesmo sem perceber. Ah, então o que pode estar acontecendo também é de você estar indo contra tudo que você quer vender. E isso é muito comum. O cara fica falando um monte de coisa, tal. Ele quer vender uma coisa. Que nem o exemplo que eu dei. Vamos supor, você quer vender um produto de empreendedorismo. Você vai lá, fala do, do, sei lá, de qualquer coisa relacionada a, sei lá, esquerda, sabe? Coisa assim. Você tá, os empreendedores estão na outra pegada, estão na direita, né? A maioria, tá? Não tô dizendo todo mundo. Pode ser que você não seja, pode ser que seja nem de um lado nem de outro, que nem eu, mas o que acontece é que a maioria, a gente vai pegar a grande maioria, tá jogando um jogo de outro lado. Então, você tá falando de uma coisa, você faz toda uma conversa em cima, pensando numa visão específica, e aí quando você vai abrir as inscrições, é um produto sobre que é nada a ver com a narrativa que você vem criando, tá? Isso é comum, muito comum, tá bom? E controle de valores, isso a gente já conversou, tá? Então, a partir disso, cara, a gente tem que trabalhar. Então, isso tudo, como que a gente conserta? Trabalhando o que a gente vai falar que são os três pilares de uma marca magnética, tá bom? Quais são esses três pilares? É o que a gente chama de M3, né? Alguns de vocês já são do clube do estrategista da comunidade VIP, já estudaram o M3. Quem aqui é do clube do estrategista? Quem aqui do VIP me conta e já viu essa aula sobre o plano M3? Hum. A gente entra bem a fundo nisso aqui, tá? Mas eu vou entrar, vou trazer para vocês algumas bases disso aqui para vocês entenderem, tá? Para vocês conseguirem entender como trabalhar tudo isso aqui. Primeiro fator que a gente tem que trabalhar quando a gente fala do M3 é a metodologia única. E isso precisa acontecer, não importa se você é infoprodutor, mentor, se você tem um serviço, se você tem um produto físico. Tudo isso precisa ter uma metodologia única. Essa metodologia única, primeiramente, ela tem que ter um design, tá? Entenda isso. Precisa ter um design. Eu posso trazer para vocês alguns exemplos, né? Por exemplo, você vai ver aqui, ó, né? A metodologia única como é que é o meu nome? Do PDCA, né? Se eu não me engano, foi o Deming que criou, né? Mas é PDCA. O que que é? Para quem mexe com produtividade, sabe o que é, né? PDCA é um ciclo de melhoria contínua. São quatro elementos, PDCA, né? Product, Do, eu esqueci o C. E o A é o action, que é você tomar ações. Então, primeiro, você planeja, você faz, depois você pega, analisa os dados, e depois você vê o que que você tem que fazer de ações para melhoria, e depois você planeja de novo. Então, você fica nesse ciclo constantemente. É um ciclo que se vai gerando e vai melhorando sua qualidade, né?
É uma coisa interessante. Então, mas ele tem um design. Tá vendo que ele tem um design que é um círculo dividido em em quatro quadrantes, e aí tá ali, ó, P, D, C, A, P, D, C, e aí Então você tem que ter esse design da sua metodologia. Quanto mais visual é o design da sua metodologia, melhor para as pessoas entenderem, melhor para as pessoas saberem como aquilo funciona, né? Então, é, por exemplo, a gente tem o ecossistema estratégico, que ele é uma pirâmide, né? É que eu não estou com a imagem aqui, senão eu vou mostrar para vocês. Mas é uma pirâmide que no topo tem o ecossistema estratégico, a parte de modelo de negócios, a visão de negócios, né? Visão de negócios. Então, esse é o topo da pirâmide. E mais lá embaixo tem estratégias de tráfego. Por quê? Estratégia de tráfego tende a ser o elemento final da parada. Então, o que que acontece? Lá no topo é visão de negócios, depois produtos. A partir de produtos, você trabalha funis de vendas. Depois de funis de vendas, você trabalha conteúdos. E por último, tráfego. Então, você vai fazendo toda essa, né, lá de cima até embaixo. É uma forma que a gente trabalha. Então, mas está desenhado ali, né? Então, ah, isso precisa, por exemplo, a gente tem também o GPS estrategista. São várias coisas que a gente tem que tem um design da marca. Então, você ter o design do que você faz e precisa ser único. Você vai pegar uma coisa. E o mais legal é você pegar uma coisa que as pessoas já conhecem e organizar de um jeito que funciona para você, funcionou para você, né? Então, mas aí, o que que vai acontecer, tá? Isso aqui é mega importante de vocês entenderem. Quando você cria uma metodologia única, a coisa mais importante de você entender é que você precisa fragmentar em elementos conhecidos. Isso aqui é uma sacada que eu preciso dar para vocês agora, já. Quando você cria uma metodologia única, porque a metodologia única ela faz uma coisa maravilhosa, que é acabar com a concorrência. Não existe concorrência para você, certo? Então, quando você está trabalhando, por exemplo, esse M3, ninguém está fazendo M3. Tem gente falando de movimento, tem gente que fala de marca, tem gente que fala de metodologia, mas ninguém conecta esses três da forma que a gente faz. Então, essa é a minha metodologia única. Ah, vou comprar o plano M3 do fulano. Como? Esse cara nem sabe como faz esse negócio, entendeu? Agora, quando você fica muito famoso, aí vai ter o M3 do fulano, do ciclano, né? Que nem lá atrás tinha fórmula de lançamento. Ninguém fazia. O único que ensinava era Érico Rocha. Aí depois, o que que aconteceu? É que todo mundo começou a lançar. Todo mundo começou a vender lançamento. Porque ficou muito famoso. Então daqui a pouco vai ter o M3 do fulano, o M3 do ciclano, né? Se você fica muito grande, começa a acontecer isso. Agora, enquanto. Mas aí você tem uma outra vantagem, que você foi o precursor daquela ideia. Podem falar o que for, mas você é o número um. Tudo bem? Então, é a forma de você se tornar número um, tá? Então, você ter uma metodologia única, só que só você fez, depois ter o design e depois fragmentar em elementos conhecidos. Como assim? Você pega, por exemplo, eu falo lá, minha metodologia tem aqueles pontos todos ali que eu falei. Eu fragmento, por exemplo, aqui mesmo. Essa metodologia é dividida nisso aqui. Agora, por exemplo, aí eu vou fragmentar aqui essa parte da metodologia única. Eu vou criar um produto, eu vou fragmentar isso aqui em criação de um produto digital único. Pô, isso aqui é uma coisa conhecida, porque a metodologia, quando eu falar M3, ninguém conhece. Se eu for vender M3, ninguém quer saber. Agora, se eu falar que eu vou ensinar agora para você como criar um produto digital único, para de fato que você não tenha concorrência, a pessoa sabe o que é. Então você fragmenta em elementos conhecidos. Por quê? Porque senão vai ficar difícil de vender para público frio. Você tem que falar de um tema que as pessoas já sabem, já conhecem, já tem demanda.
mas você tem que, ao mesmo tempo, ser único. Então, eu falo assim, fazer um produto digital único. Opa, se for só criar um produto digital, é uma coisa. Aí todo mundo está falando. Agora, produto digital que seja único para você ser único na mente do seu cliente. Isso é único, isso é diferente. Tá bom? Então você fragmenta em coisas conhecidas que são diferentes o suficiente para serem escolhidas. Tudo bem? Joia? Então, isso aqui é uma sacada aqui sobre a metodologia única. E a partir de uma metodologia única, que você é único, você cria o quê? Um negócio chamado movimento, tá? Então você precisa ter o seu valor e seu propósito muito claro. Quais são os valores e propósitos que você vai trabalhar, que você vai fazer, que você vai, sabe, seguir, tá bom? Quais são esses valores? Qual é a narrativa que você está levando? É um movimento, né? Então você está levando as pessoas de um ponto A para um ponto B, sempre assim. Você pega movimentos, por exemplo, vou trazer um exemplo de um movimento terrível foi o nazismo. O Hitler, né? Mas você tem que entender, você tem que conseguir tirar valor até das coisas horríveis e converter isso para uma coisa boa para você. O que que vai acontecer? Não só para você, mas para as pessoas, né? O que que ele pegou? Ele usou aquele momento que a Alemanha estava na miséria e falou: a gente vai tirar vocês da miséria e se tornar a nação número um. E convenceu as pessoas com isso. Essa é a ideia da narrativa. Você vai tirar as pessoas de um lugar e levar para outro. Isso precisa ter muita clareza, porque o movimento é isso, é movimentar a pessoa de um ponto A para o ponto B. Depois, engajamento com a comunidade através de ações. Então você tem que ter ações específicas que você vai fazer. Isso é mega importante dentro de um movimento. Você fazer, por exemplo, um desafio, uma coisa. Por isso que, por exemplo, um lançamento é tão poderoso para o branding. Por quê? Porque ele faz um movimento, ele chama as pessoas, vamos todo mundo para um evento. E aí, nesse evento, você fortalece seu movimento. O pessoal geralmente faz copy só no lançamento. Não, é a hora de você falar do movimento, trazer as pessoas juntos para uma coisa, para uma hashtag, para uma coisa juntos, e todo mundo está trabalhando ali durante aquela semana de lançamento, em prol daquilo. Certo? E deixar a liderança clara. O movimento sempre tem que ter uma liderança muito clara. Tudo bem? E a liderança envolve você entender quais são os seus arquétipos, né? Você vai ser o mentor do movimento. Os heróis do movimento são as pessoas que estão no movimento. Essas pessoas estão ali para fazer e tudo mais. Você é o cara que está indo na frente, só isso. Você é o mentor que está indo na frente e que já foi herói. É o herói velho. Os heróis novos estão chegando e essas pessoas estão ali, entendeu? Então, por exemplo, se eu tô aqui falando por exemplo, eu sou um herói velho a respeito de fazer modelos mais profissionais e institucionais de educação no digital. Eu tô trazendo outras pessoas que vão ser heróis em seus respectivos mercados e nichos a respeito disso. Então, essa é a ideia que a gente está trazendo. É isso que você tem que ter clareza. Quem é você como líder e as pessoas vão querer ser como você. Essa é a busca. Entende? Então isso tem que estar muito claro. E por último, vamos falar de marca, que é, primeiramente, posicionamento. Posicionamento envolve o quê, principalmente, né? Primeiro, preço. Que tipo de preço que você vai trabalhar? Isso define como que você vai conversar, qual vai ser a narrativa, como que vai ser tudo isso. Então precisa ter clareza do posicionamento, aonde você está posicionado. Eu gosto de dizer que posicionamento é como se fosse um quadro. Imagina um quadro que tem um monte de pessoas no quadro, assim, tipo, sabe aqueles quadros que tem um monte de pessoas desenhadas no quadro. E você tem que encontrar o espaço livre, o espaço em branco, o espaço que não tem ninguém para aparecer. Porque se você vier, quem chegou antes está na frente. Se você for igual, se o seu posicionamento for igual de outra pessoa, o que que vai acontecer? Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai se esconder atrás da outra pessoa. Vai ser muito mais difícil de você chegar em pessoas novas. Então você precisa ter um posicionamento diferente, uma fala. Não, eu sou o cara, por exemplo.
Um monte de gente estava, por exemplo, tem um monte de gente vendendo cursos na área do digital, certo? Aí chega os primeiros caras que vão falar de high ticket. O que que foi o primeiro cara que chegou e vai falar? Vou falar de mentoria. Pronto. Quando ele falou isso, ele falou assim, cara, esse é o lugar onde eu estou aqui posicionado. No caso, ele posicionou num nicho, tá bom? Seu posicionamento pode ser por nicho, pode ser para os três, tá? Por preço, eu só vendo high ticket, então o cara só vende, ele sabe, assim, ele tá pegando um público que nunca pagaria R$ 1.000 num curso, fala, cara, não tem tempo para perder tempo com curso. Agora, eu entraria aqui para essa questão aqui, essa mentoria aqui, porque vai me acelerar, né? Alguém tem mais dinheiro. De outro lado, tem o nicho de low ticket, que o cara fala, nem ferrando que eu vou pagar mais de R$ 1.000 em alguma coisa. No máximo R$ 100. Nunca que eu vou pagar. Então, você está pegando um nicho também. Tem gente que não vai, né? Nicho não, posicionamento. Tem gente que não, que vai trabalhar todos os preços. E também é ok, tá? Mas aí você vai se posicionar em outras áreas, como, por exemplo, no nicho ou na sua narrativa. Não, meu jeito de falar, a minha conversa, o que eu tô prometendo aqui é diferente. A minha visão de negócio é muito diferente. Tudo bem? É, e aí, outra coisa, a marca é o que a sua filosofia representa. Então, quando você define, organiza a sua marca, você está mostrando o que que é a sua filosofia, a sua maneira de pensar. Então, isso precisa estar colocado, né? E aí você pode colocar isso também nos seus elementos visuais. Lembra que eu falei para vocês? Eu sou uma visão mais publicitária até do que copy. E aí eu cheguei e mostrei isso aqui, ó, visual. Eu mostro para as pessoas como é que eu trabalho. E eu prefiro investir mais em estudar mais sobre design do que estudar mais sobre copy, por incrível que pareça. Eu tô indo mais pro Steve Jobs do que para um Agora Financial. Entendeu? Eu vou mais pro design. É a minha visão. E aí isso vai nos meus elementos visuais. Outra coisa, os arquétipos, né? Você entender qual é o arquétipo da sua marca, como ela é definida no mercado, né? E por último, a partir disso, você cria uma produção de conteúdo estratégico. Pessoal, essa aula ela era para ser um pouco mais curta mesmo, né? Quero trazer para vocês uma visão mais direcionada de estudo, tá? Isso aqui que a gente falou aqui é o que está dentro do plano M3, tá? Então, só para vocês entenderem, alguns de vocês talvez vão querer ir para um próximo passo, né? E eu já quero falar desses próximos passos para vocês, tá? O primeiro passo que você pode resolver escolher é, de repente, querer a minha orientação para te ajudar a construir a sua marca, ajudar a estruturar tudo isso para você ter mais relevância, para ter tudo, ter mais facilidade de vender. E isso aí eu quero te convidar para a nossa mentoria Prime, tá? Para você aplicar para a mentoria é clubedoestrategista.com.br/prime. Aplica lá se faz sentido para você e a gente faz uma conversa aí para ver se você entra para esse jogo e eu vou te aconselhar, tá? Pode ser que, né, você fale, não, não é o meu momento, e tem uma outra opção que também é muito interessante, que é o Clube do Estrategista, a comunidade VIP, onde você vai ter acesso ao Plano M3, tem acesso às aulas que ensinam, são horas ensinando, né, e com um plano onde você vai entendendo o que que você tem que fazer em cada fase do jogo. Então você tem lá, tem as tarefinhas e tudo para vocês trabalharem o Plano M3, tá? Então a gente pode dar continuidade disso lá. Fora isso, no Clube do Estrategista VIP, meu, tem muita coisa. Tem mais de mais de 100 horas de conteúdo lá. Tem masterclasses sobre low ticket, high ticket, sobre inteligência artificial, como criar e-book usando inteligência artificial. Tem webinar perpétuo, e vai ter mais coisa, tá? Agora eu vou começar a fazer masterclass toda semana, então você vai ter acesso a todas as masterclasses, né, durante o ano, e isso você vai renovando, né, anualmente, você vai tendo acesso a todas as masterclasses aí, tá? E então pode ser que você queira seguir por esse caminho aí, tá? É,
Então é isso, tá? Quero convidar vocês aí para você acessar é clubedoestrategista.com.br/VIP. Se fizer sentido para você, vai ser uma honra ter você lá com a gente, tá bom? Por hoje vai ser isso, tá? Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho mais de outros assuntos. E eu vou ter um pouquinho mais de tempo para, de repente, responder algumas dúvidas de vocês também, se vocês quiserem. Tudo bem? Obrigado, pessoal, pela presença de vocês. E a gente se vê amanhã, né? A gente se vê aí no próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.